Foi um momento precioso esse das crianças cantando, né? Louvando a Deus. Porque se a gente parar para pensar no valor desse momento, é um valor sem preço. De você poder estar louvando juntamente com seus pais e você poder louvar juntamente com seus filhos. É uma memória preciosíssima, sabe? Um dia essas crianças poderem, quando elas crescerem, eu lembro do dia que eu estava cantando na igreja, meu pai estava tocando violão. Isso aí não tem preço, não tem, é maravilhoso, é só pela graça do nosso Deus. Mas hoje, o que eu gostaria de falar para vocês a gente continua então a nossa série de mensagens sobre identidade e valores. Valores são coisas que nós julgamos mais importante. Não necessariamente você está negando outros valores, mas dentre muitos valores você escolheu alguns que você julga mais importante. E esses valores formam a sua identidade, são as suas preferências. Poderia pegar outros? Poderia, mas nós escolhemos esse porque esses valores mostram quem nós somos, mostram a nossa identidade. Então a gente falou de comunidade, nós falamos do que é ser cristão, e hoje nós vamos falar de o que é ser presbiteriano, ou por que presbiteriano. E essa questão, ela está muito ligada com relação a como descobrir a vontade de Deus. Você já parou para pensar como é que você descobre a vontade de Deus? Como é que você descobre a vontade de Deus? Vamos dizer que você tem uma pergunta muito grande no seu coração, você precisa tomar uma decisão. E como é que você responde essa questão de essa é a vontade de Deus? Eu devo fazer isso, eu devo tomar essa decisão, eu devo seguir esse caminho, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida. Ou, eu não devo fazer isso, essa não é a melhor hora, esse não é o melhor caminho, porque essa não é a vontade de Deus para a minha vida. Como é que você decide essas questões? Como é que você descobre a vontade de Deus? Ainda mais importante é quando a gente fala da igreja. São muitas as questões como igreja, como corpo de Cristo, como igreja local, a gente deve responder. E como é que a gente chega à resposta disso? Por exemplo, será que a igreja deve mudar de local? Como é que a gente descobre a vontade de Deus? Será que existe alguma coisa, um jeito, um meio onde a gente pode descobrir não qual é a sua melhor opinião, não qual é a melhor opção, mas qual é a vontade de Deus? Porque muitas vezes a vontade de Deus é muito maior e muito diferente. Para se chegar na vontade de Deus, às vezes o caminho é totalmente diferente do que como o mundo coloca. Às vezes mudar de local, mudar de igreja, às vezes para o mundo é uma decisão financeira. Às vezes para o mundo, mudar de local é uma decisão de conforto, de conveniência. Mas quando nós falamos da vontade de Deus, às vezes isso é algo muito além do que apenas uma decisão financeira, ou o que é melhor para você, o que é mais conveniente para você, o que é mais confortável para ele, ou para ela. Por isso, quando a gente responde essa pergunta, o que é ser presbiteriano, ou por que ser presbiteriano, essa decisão está muito ligada a como chegar à vontade de Deus, como descobrir a vontade de Deus, principalmente para a igreja, em questões que muitas vezes são o impacto dessas questões vão muito além do que apenas vamos mudar de local, vamos ampliar a igreja, vamos comprar mais uma van para a igreja, vamos abrir um ponto de pregação em outro lugar. Às vezes as questões são muito maiores do que essa, e a gente vai ver isso hoje, tá bom? Mas antes, eu gostaria que a gente orasse e buscasse agora a direção do Senhor, para que Ele fale ao nosso coração. Porque enquanto a gente vai navegando e tentando entender essa questão de o que é ser presbiteriano, a gente vai falando de
como descobrir a vontade de Deus. E isso é algo muito prático, algo que afeta a nossa vida. Então vamos pedir para o Senhor então abrir o nosso coração hoje? Vamos orar então? Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, rendidos totalmente ao Senhor, de corpo, alma e espírito. Estamos com os corações, ó Deus, abertos para que o Senhor fale conosco. Não apenas, ó Deus, nós estamos aqui reunidos para entender o que é, por que ser presbiteriano, mas nós estamos aqui reunidos para entender como descobrir a Tua vontade, como descobrir, ó Deus, a Tua vontade para nós. Por isso, Pai amado, pedimos que o Senhor fale conosco. E se algum de nós aqui está no meio de uma decisão importante a ser tomada, se alguém está buscando uma direção, se alguém está no momento onde eles estão querendo saber o que o Senhor quer deles, ó Deus, que o Senhor fale, mostre a direção para eles agora, em o nome de Jesus. Pai amado, abençoa aqueles que não puderam estar conosco aqui hoje, abençoa cada um, é o que nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Para nós presbiterianos, para aqueles que se definem como presbiterianos, eles creem que descobrir a vontade de Deus é confiar no Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus fala em João capítulo 14. Abre a sua Bíblia aí em João capítulo 14 e a gente vai ler o versículo 17. Hoje então, a primeira coisa que a gente entende por ser presbiteriano é confiar no Espírito Santo. É confiar no Espírito Santo. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Olha o versículo, João capítulo 14, versículo 17. Eu vou ler no 16, só para ficar mais claro. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Amém. O que é ser presbiteriano? Ser presbiteriano é confiar no trabalho do Espírito Santo. Ser presbiteriano é crer que o Espírito Santo habita desde já no coração de cada crente. Se você é presbiteriano, se você é reformado, presbiteriano, você crê que o Espírito Santo habita em cada crente, no momento da salvação. E você crê que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, está em cada crente. Isso é uma implicação muito grande. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habita em mim, o Espírito da verdade, habita no meu irmão. O mesmo Espírito que habita em mim e habita no meu irmão, habita também na minha irmã. E todos nós compartilhamos o mesmo Deus Espírito Santo, o mesmo Espírito da verdade. Ora, se todos nós confiamos no Espírito Santo e cremos que o Espírito da verdade, então, habita em todos nós que cremos em Jesus, então, aquilo que Jesus promete em João capítulo 16 se cumpre. Olha o que Jesus fala em João capítulo 16, e eu vou começar a ler do versículo 13. João 16, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, se eu tenho o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, se nós todos compartilhamos o Espírito da verdade, então esse Espírito que habita em todos nós, ele anuncia a verdade a todos nós. Então a gente tem que entender isso, que para ser presbiteriano,
você crê, você confia que o Espírito Santo não apenas atua em você, porque ele habita em você, mas o Espírito da verdade habita em todos os crentes, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ele guia da mesma maneira você e o seu irmão e a sua irmã. Como é que você descobre a verdade? Quando o Espírito Santo fala não apenas através de um, mas ele fala através de um e confirma no coração de outros. Isso é ser presbiteriano. Ser presbiteriano é confiar na atuação e confirmação do Espírito Santo. Quando você é chamado para o ministério, você não chega, bate na mesa lá, eu tenho dom, eu sou chamado, eu sou pregador, e aí você se bota lá na frente de todo mundo. Não. Você é chamado, sim, Deus, o Espírito Santo, chama você. Ele chama você, ele confirma no seu coração, mas aí ele também confirma no coração de outros. Tanto é que o seu chamado é confirmado pela igreja, pelo conselho, pelo presbitério. Então, é algo que é o Espírito Santo trabalhando. Você não é uma pessoa singular, onde o Espírito Santo fala somente através de você, mas o Espírito Santo te usa e vai confirmando no coração daqueles que também creem no mesmo Jesus e tem o mesmo Espírito Santo habitando dentro deles. Porque o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Porque a gente tem que entender que muitas vezes existem coisas que o ser humano, por causa da natureza pecaminosa, a gente não entende. E a gente precisa então compartilhar isso, deixar com que o Espírito Santo tome controle do processo e ele confirme. Por isso que aquele que tem um chamado, ele não apenas você tem um chamado? Não, ele tem um chamado. A igreja reconhece o chamado, vê os frutos do chamado, reconhece que ele tem o dom e o dom frutifica nessa igreja, e aí essa decisão de colocar, de ordenar esse indivíduo para o ministério é também confirmado pelo presbitério. Então você vê como o Espírito Santo vai trabalhando. É isso que é ser presbiteriano. Ser presbiteriano significa que nós somos governados por presbíteros. Olha o que a palavra de Deus fala em Atos capítulo 15. Abre a sua Bíblia em Atos capítulo 15. Enquanto você vai abrindo, eu vou explicar uma coisa. Porque lá na igreja primitiva, teve um problema muito grande. E esse problema durou por muito tempo. Jesus vem e prega o evangelho, e muitos judeus, eles creem. Muitos judeus que seguiam a lei, eles creem em Jesus e aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Mas olha o que estava acontecendo. O evangelho estava sendo pregado. O evangelho estava sendo pregado, e não apenas para os judeus, mas também para os estrangeiros. Como é que a Bíblia chama os estrangeiros, os não judeus? Gentios. Mas aí você tinha um problema. Por quê? Porque o judeu seguia a lei, circuncisão, e seguia as outras leis. Mas os gentios, eles entravam na igreja sem serem circuncidados, sem seguirem a lei de Moisés. Então os judeus olhavam para os gentios e, a gente está no mesmo nível? É só isso para ser salvo? Então tudo aquilo que a gente segue e seguia, então a gente não precisa mais, agora é só chegar e vir acreditar em Jesus? Então isso criou um problema de consciência muito grande na igreja. Qual era a vontade de Deus? Como é que a igreja chegou à decisão de que essa é a vontade de Deus? Seguir ou não seguir a lei de Moisés? Continuar com a circuncisão ou não continuar com a circuncisão? Pedir para os gentios serem circuncidados e seguirem a lei de Moisés, ou falar para eles, vocês não precisam mais seguir? Atos capítulo 15 mostra como
a igreja primitiva chegou à vontade de Deus? Como eles descobriram a vontade de Deus? Como o Espírito Santo falou ao coração da igreja? E olha que interessante. Quando você for para casa, você lê o capítulo 15 inteiro para você se familiarizar, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando o conflito chegou, olha o que aconteceu. Versículo 2, olha o que a palavra fala aqui. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles quem? Aqueles que falaram que os estrangeiros tinham que ser circuncidados e seguir a lei de Moisés. Foi resolvido que esses dois, Paulo e Barnabé, e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros para tratar desta questão. Olha que interessante, gente. Na igreja primitiva, quando essa primeira questão de consciência chegou, quando a igreja se viu nesse dilema de descobrir qual era a vontade de Deus, eles reuniram quem? Apóstolos e presbíteros. Não foi algo que a igreja local chegou e falou, a gente vai decidir. Não foi algo que eles falaram assim, a igreja de Antioquia, vê aí o que vocês querem fazer e vocês decidam. Não. Eles reuniram os apóstolos, os presbíteros e começaram a discutir. Olha o que a palavra de Deus fala em Atos capítulo 15, versículo 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Por quê? Porque ser presbiteriano é você crer, confiar que o Espírito Santo fala ao coração daqueles que são chamados, daqueles que creem, e a vontade de Deus vai ser confirmada no meio deles. Mas como era uma questão muito grande, então essa questão não foi deixada para a igreja resolver, se levou para os presbíteros resolverem. Por isso que existem algumas questões que a igreja dá para o presbitério resolver. Isso é ser presbiteriano, é reconhecer que às vezes nós precisamos de uma confirmação muito maior do que apenas a igreja local. Nós precisamos de todas as igrejas, todos os líderes reunidos, discutirem a questão e o Espírito Santo falar através deles. Porque a gente confia que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai anunciando a vontade de Deus e confirmando no coração daqueles que foram chamados para isso. E olha que interessante, depois de eles terem discutido, chegarem à decisão, eles decidiram que não era necessário seguir a lei de Moisés, porque em Jesus Cristo você já é salvo, e somente Jesus Cristo salva. Olha o que a igreja decidiu então, no versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja. Aí eles decidiram, e aí a igreja então aceitou aquela decisão, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com essa carta anunciando a decisão dos apóstolos e dos presbíteros. O que é ser presbiteriano? É confiar no Espírito Santo e também confiar que o Espírito Santo usa os presbíteros para falar a vontade de Deus para nós. Então não é algo que é só uma pessoa tendo toda a autoridade e o Espírito Santo falando somente através dela, mas não, é Deus usando aqueles a quem Ele chama para mostrar a vontade de Deus para a igreja. Isso é ser presbiteriano, é você confiar na atuação do Espírito Santo. E aí você vai falar assim, mas pode? Mas será que isso daí é sério? Será que a gente pode confiar? Porque muitas vezes a igreja, sei lá, os caras podem fazer um complô ali e tomar alguma decisão ali que não é de Deus, porque a gente tem visto na história da igreja que muitas vezes eles tomam uma decisão ali que não é de Deus, e aí eles... Mas aí tem uma coisa que como presbiteriano a gente enfatiza, e essa ênfase é na soberania de Deus. Que no final de todas as contas, independente das decisões que são tomadas,
a vontade de Deus, ela sempre se realiza. Porque Deus é soberano. Olha o que a palavra de Deus fala em Jó, capítulo 42, versículo 2. Vai lá no Antigo Testamento e vê o que a palavra de Deus fala em Jó, capítulo 42, versículo 2. E Jó foi um homem que foi muito impactado pela soberania de Deus. E olha o que então ele fala sobre essa soberania. Jó 42, 2. Isso é Jó falando a Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é soberania. Soberania é autoridade total. Independente de homem, independente de organização, independente de influência, no final de todas as coisas, os planos de Deus se realizam. E os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Então, ser presbiteriano é enfatizar a soberania de Deus em todos os aspectos. Porque quando a gente tenta buscar a vontade de Deus, muitas vezes a gente se vê naquela ansiedade. Mas e se? E se? E se? E muitas vezes, mesmo quando a gente confia, a gente coloca nas mãos de Deus e crê que o Espírito Santo está tomando conta. E aí a gente, mesmo assim, mesmo depois de haver confiado, a gente fica com aquela ansiedade no coração. A soberania de Deus, a crença, a ênfase na soberania de Deus te permite descansar nos planos de Deus. A soberania de Deus te permite descansar no desígnio perfeito de Deus. Porque os planos de Deus, eles jamais podem ser frustrados. E ainda que os resultados não sejam de acordo com a sua expectativa, ainda que aquilo que acontece não seja, muitas vezes, aquilo que a gente espera, a gente pode confiar de que aquele é o plano perfeito, agradável do Senhor. E o plano dele é bom. E que o plano dele, porque é bom, no final de todas as coisas, tem um propósito bom. Ainda que naquele momento não seja a minha vontade. Ainda que naquele momento me cause sofrimento e dor. Olhe a vida de José, por exemplo. Ninguém vai falar que ser traído pelos seus irmãos, ser vendido como escravo, ser injustiçado, ser jogado numa prisão, vai falar que foi gostoso. Ninguém fala, foi gostoso. Não, nunca foi gostoso. Mas o plano de Deus é bom. O plano de Deus é perfeito. E o plano de Deus é agradável. Tanto é que no final de todas as coisas, José entendeu que o fato dele ter acontecido todas aquelas coisas, não foi porque, os irmãos, não foi, mas por trás de todas as coisas, o plano soberano de Deus estava sendo executado. E o plano de Deus jamais poderia ser frustrado. E no final de todas as contas, o plano de Deus era bom. Ser presbiteriano é confiar na soberania e na providência de Deus. Não apenas os resultados são de acordo com a vontade de Deus, mas também os meios, o processo é da vontade de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala em Isaías 46, 10. Deus é tão soberano que não apenas Ele controla o resultado de todas as coisas, mas também Ele controla o processo. E ser presbiteriano é entender que a soberania de Deus inclui não apenas o resultado final, mas também o processo. Isaías 46, 10. Olha o que a palavra de Deus fala. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Ser presbiteriano é enfatizar esse aspecto da soberania de Deus. Que Deus não apenas Ele executa os seus planos, mas Ele executa também o seu processo. Ele controla o processo e o plano final de todas as coisas. Então ser presbiteriano é confiar também como
o Espírito Santo fala não apenas através de um homem, mas através daqueles que ele chama para fazerem parte desse processo de tomar decisões. É confiar numa igreja governada por presbíteros. É entender a responsabilidade da igreja em nomear presbíteros. É entender que quando Deus chama, Ele não apenas fala ao seu coração, mas Ele também fala ao coração daqueles que você serve. Não apenas fala ao coração daqueles que você serve, mas também fala ao coração daqueles que são chamados para o mesmo ministério. Fala também através de outros presbíteros. É confiar ultimamente na soberania de Deus e no trabalho do Espírito Santo. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. É o Espírito da verdade que anuncia a verdade também para mim e também para você. Ser presbiteriano, então, é entender que o Espírito Santo atua e descobrimos a vontade de Deus na comunhão, na unidade da igreja, entendendo que a quebra dessa unidade é algo que é um dos pecados maiores que pode acontecer. Que por causa de uma preferência, por causa de uma vontade, quebrar essa unidade é algo muito drástico. E é por isso então que a gente confia na atuação do Espírito Santo, porque Deus é soberano e Deus chama aqueles a quem Ele quer usar para falar da sua vontade e mostrar a sua vontade para o seu povo. Vamos orar então? Amém. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa só, mas o Senhor nos chama para a comunidade, para compartilhar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Não apenas, ó Deus, o chamado de ser salvo, mas também o chamado de servir. Ninguém é super cristão, ninguém é super homem ou super mulher capaz de levar e carregar a igreja por si só. Mas o Senhor nos chama para compartilhar esse fardo com o Senhor e com outros. Graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor derramou o teu Espírito Santo sobre a tua igreja e usa, Deus Espírito Santo, para nos guiar na verdade e continua anunciando a tua verdade ao teu povo. Pai amado, por isso nós pedimos que o Senhor nos dê corações sensíveis, maleáveis nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor continue fazendo a tua obra, teu nome continue sendo glorificado e nós continuamos apenas nos submetendo à tua verdade.